Pronto. Vamos lá, vamos para a aula. Então, gente, antes da gente começar a falar sobre os níveis de compra e venda, eu vou falar para vocês sobre as estruturas do mercado, tá? Eu vou falar primeiro sobre as estruturas, depois sobre os níveis. Por que é importante saber como o mercado se movimenta? Opa. Gustavo, Oi? só um minutinho. Eu não sei se é para todo mundo, mas aqui para mim tá chegando muito eco. Eco? Eu acredito que é porque tem alguém com o microfone aberto, tá? Então, todos mutem os microfones aí que esse eco corta, tá bom? Melhorou aí, Robson? Agora melhorou. Beleza. Só muta o microfone aí, beleza? Vamos lá. Vamos primeiro, né, saber como as estruturas do mercado funcionam. Como é que eu faço para saber se eu estou em tendência de alta, tendência de baixa? Quem é que está dominando? Quem é que vai mandar, né, naquele momento no mercado? Então, para a gente saber em que tendência estamos, precisamos saber primeiro como é que funciona a estrutura de uma tendência, tá? Então, a tendência de baixa, né? Claro que a gente vai saber que está em tendência de baixa quando o mercado estiver caindo, né? Quando ele estiver fazendo esse movimento aqui, ó, para baixo. E tendência de alta não é muito diferente, só que é o contrário, tá? É subindo, né? Para cima. Então, quando o mercado estiver fazendo isso aqui, ó, para cima, estamos em tendência de alta, né? Fácil e simples. Então, isso aqui é uma tendência de alta, claríssima. E isso aqui, tendência de baixa, claríssima, né? Não tem como negar. Mas como é que eu faço para saber quando eu iniciei a minha tendência de alta e quando eu iniciei a minha tendência de baixa? Né? Como é que eu faço para saber quando é que mudou de estrutura? Tá? Bom, primeiro, né, falando novamente, estrutura de queda, se ela é caracterizada, tá? A estrutura de tendência de baixa é caracterizada. Ó, vou anotar aqui primeiro, depois eu vou falar sobre como eu faço para identificar a mudança. Tendência de baixa caracterizada pronto. E a tendência de alta pronto, simples, né, gente? Então, como é que eu faço para identificar a minha tendência de alta? É o seguinte, quando você vê topos e fundos se formando acima dos anteriores, você estará em uma tendência de alta. Como assim acima? Digamos que você está no gráfico e começa a observar isso aqui acontecendo, ó. Certo? Você observou que isso aqui ocorreu. Formou aqui, ó, quando isso aqui ocorreu, né? Isso aqui formou um topo, tá? Isso aqui é um topo. Por que é um topo? O topo é aquele quando ocorre a reversão em cima. Então, reverteu aqui em cima é um topo. Quando ocorre a reversão embaixo, aqui, ó, é um fundo, tá? Então, aqui é um topo e aqui é um fundo. Então, ó, ocorreu isso aí e logo em seguida ocorreu isso aqui. Tá? Pronto. Isso aqui, ó, é um fundo, ok? Um fundo. Então, nós temos um topo e um fundo até agora. E aí, o mercado se movimentando, né? Fez isso aqui, ó.
Pronto. Observa que essa estrutura aqui, ela está indicando uma tendência de alta, né? Você pode observar que nós temos um topo aqui, ó, e um topo aqui. Significando o quê? Que esse topo está acima do anterior. Esse aqui, ó, ele está acima desse, né? Ele está aqui, ó, mais alto. E fundo também, observa, esse fundo aqui, ele está mais alto do que esse, certo? Ele está mais alto do que esse aqui, ó. Então, ainda está caracterizado como uma tendência de alta, tá bom? Tendência de alta. Pronto. E aí ocorre isso aqui, ó. Digamos que ocorreu isso aqui. Certo? E aí, ó. Começou a fazer isso aqui. Beleza? Vamos lá. Nesse momento, a gente ainda está em uma tendência de alta. Por quê? Observa que esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, ele está igualado a esse. Ou seja, esse aqui é um padrão, né, de fundo duplo. Possivelmente, esse topo aqui, ó, será rompido, né? Por quê? Porque nós estamos em uma tendência de alta. E aí formou um fundo duplo, né? Não mudou de tendência. A tendência ainda continua sendo de alta, tá? Então, em tendência de alta aqui, ó. O fundo duplo não significa mudança de tendência, tá, gente? Só se for o contrário, né? Claro. E nesse caso aqui, estamos a favor da tendência. Fundo duplo a favor da tendência. Ok? E aí o mercado se movimenta assim, ó. Tá? Se movimenta dessa forma. E aí continuamos em tendência de alta, ok? Tendência de alta. E aí o mercado vem e faz isso, ó. Novamente, sobe, rompe o topo, tá? Uma especificação que eu vou passar aqui para vocês é o seguinte, ó. Tendência de alta, topo, vou colocar até de outra cor, topo fraco e fundo forte, ok? Tendência de baixa é o contrário, mas eu não vou anotar agora, só quando a gente fizer o nosso exemplo de tendência de baixa. Então, numa tendência de alta, a gente tem os topos fracos, tá? E os fundos fortes. Então, quando você observar uma vela chegando num topo aqui, ó, né, em uma tendência de alta, geralmente ela vai romper esse topo, né? Ou as velas irão romper posteriormente. Mas nos fundos, não. Nos fundos, ela tendem a buscar e depois serem empurradas de volta, tá bom? Simples assim. Vamos lá. E aí o mercado continua se movimentando aqui, gente, ó. Continua se movimentando, tá? E continua movimentando. E aí ele faz isso. Aqui, ó. Quando ele faz isso aqui, tá? Automaticamente, quando essa próxima vela fizer isso aqui, ó, pronto, você já mudou de tendência, tá? A sua tendência agora não está mais tendência de alta. Por quê? Porque a mudança de tendência, ela ocorre quando o último fundo que levou a um rompimento de topo é rompido. Deu para entender? Tipo assim, ó, tá vendo esse fundo aqui? O que eu marquei aqui, esse fundo, ó. Esse fundo aí, ele empurrou o preço até ser rompido aquele topo ali em cima, ó. Tá vendo? Tá vendo que esse topo aqui, ele foi rompido de um movimento que saiu desse fundo aqui? Certo. Então, quando isso ocorre, né, e esse fundo aqui é rompido, e aí acontece
a confirmação, né, que significa uma vela depois, tipo, rompeu, formou um topo e mais uma vela rompendo o fundo aqui, ó. E aí isso aqui confirmou a mudança de tendência. Pronto, isso aqui nós estamos na tendência de baixa agora. Agora nós vamos buscar, né, leituras de put, tá? Rompendo aqui, ó, mais um put e aí até buscando os posicionamentos. É dessa forma, tá bom, gente? Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Isso aqui é um pouquinho complicado. É fácil, mas é complicado. Entendi. Querem que eu explique de novo? Por favor. Ô, Gustavo, tudo bem? Então, como você falou que vai explicar de novo aí, tá tranquilo, minha pergunta deve ser sanada. Pode ficar tranquilo aí. Vamos lá. Ó, dessa vez eu vou fazer com rabiscos assim, tá? Porque eu acredito que vai ficar muito mais simples para vocês entenderem. Esses rabiscos aqui significam, você já sabe o que significa, né? Isso aqui, ó, significa um topo, e isso aqui significa um fundo. Dá para entender, né? Quando eu fizer o rabisco. Sim. Então vamos lá, vou apagar isso aqui tudo, ó, tá? Boa. Então a gente está numa tendência de alta, ok? Estamos em uma tendência de alta aqui, ó. Como é que eu sei que isso aqui está em tendência de alta? Porque os topos e fundos estão se formando acima dos anteriores, né? Ó, um topo aqui e outro topo aqui, outro topo aqui, ok? Então todos eles, esse aqui está acima desse e esse aqui está acima desse, né? Esse fundo aqui está abaixo desse e esse aqui está abaixo desse. Então tá tudo certo, tendência de alta. Boa. Isso aqui a gente já sabe, já aprendeu. Opa. Então vamos lá. Quando isso aqui ocorrer, gente, ó. Quando isso aqui ocorrer, ó, você vai observar, né, que esse fundo aqui, ele levou um movimento que fez romper esse topo aqui, ó. Como assim um movimento? As velas, tá vendo? Esse movimento de vela aqui, ó, essas velas aqui subiram e romperam esse topo, tá? Então significa que esse fundo aqui está confirmado. Ele é um fundo forte. Então, quando as velas vierem aqui, ó, para fazer a correção do movimento e romperem esse fundo aqui, significa que quando fizer um topo e ele for rompido novamente, aqui, ó, rompeu o fundo aqui, certo? Quando esse fundo for rompido, o que fez o rompimento desse outro aqui, estamos diante de uma mudança de tendência, entendeu? Então, nesse caso aqui, você já pode começar a vender. Compreenderam? Sim. Sim, sim. E aí, por exemplo, se isso aqui ocorrer, ó, ocorrer um fundo duplo, bem aqui, certo? Ocorreu um fundo duplo e aí, por acaso, veio a compra, certo? Veio a compra aqui e rompeu esse topo. E aí, nós mudamos de tendência ou não? Não. Por quê? Confirmar. É confirmado. E aí, se fizer isso aqui, ó. Ele vai Ainda não. mais A gente alto, tem né? que Ainda ver esse ciclo de correção aí para decidir o caminho. Ó, de novo, gente, para mudar a tendência, ouçam bem essa parte aqui, ó. Para mudar a tendência, a gente precisa de um rompimento de um topo ou um fundo que foi confirmado. Como assim confirmado? Que levou um movimento que rompeu um topo ou um fundo, entendeu? Esse topo aqui, ó, fez com que as velas descessem tanto que rompessem esse fundo, entendeu? Então, quando ele for rompido e confirmado depois dele, aí a gente mudou de tendência. Quando esse aqui for rompido, ó, mesmo que confirme aqui, a gente ainda não mudou de tendência, tá? A gente ainda não mudou. Por quê? Porque esse topo aqui, ó, não levou um movimento aqui, ó, para romper esse fundo, entendeu? Entendi. Todo mundo entendeu? Querem que eu explique novamente?
Não, bem explicadinho, bem explicado. Boa. Então, se todo mundo entendeu, vamos novamente aqui agora para uma tendência de baixa, certo? Tendência de baixa. A mesma coisa, tá? Não tem erro, não tem diferença. Tendência de baixa é caracterizada por movimento de queda, né? Topo e fundo abaixo dos anteriores. Então, observe que esse topo aqui, ó, ele está abaixo, não, ele está acima desse, né? No caso, esse aqui está abaixo do anterior. E esse aqui, ó, está abaixo desse aqui, certo? Então, a gente está numa tendência de queda. Não significa isso, né? Mas esses fundos aqui estão abaixo dele, daquele ali, ó. Esse aqui está abaixo do anterior e esse aqui também está abaixo do anterior. Então, isso aqui caracteriza uma tendência de queda, tá? Sim, vocês entenderam isso, né? E aí, digamos que para você confirmar sua tendência, certo? Você precisa saber daquilo, né? Você vai, ó, observa o movimento de queda. Mas será que eu estou em tendência de queda mesmo? Aí você vai observar aquela mudança lá. Está na tendência de queda aqui e para mudar para uma tendência de alta, como é que você faz? Digamos que aconteceu isso aqui, ó. E aí, está em tendência de alta ou não? Não. Por quê? Porque não rompeu o topo, né? O impulsionador. Isso, tem que romper o topo de confirmação, certo? Então, esse topo aqui é o que vai te dar a confirmação da mudança. Ó. E aí, quando rompe e confirma, assim, nós temos uma mudança de tendência, né? Então, a partir daqui, ó, é só alegria para compra, tá? Até as posições fortes vendedoras. Então, aqui, ó, você tem várias posições, você vai buscando elas, entenderam? Sim, professor. Deu para entender bem melhor essa daí, de queda. Top. Então, vamos procurar no gráfico agora, certo? As mudanças de tendência, tá? Eu quero que eu vou riscar para vocês e vocês vão dizer, ó, mudou de tendência ali. Mudou de tendência ali, tá? Vamos lá. Vamos observar aqui. Essa tendência aqui de alta, ó, essa tendência de alta, a gente consegue caracterizar ela assim, ó. Tá vendo? Ó? Fundos, né? Aqui, ó. Cada reversãozinha é um fundo. Ok? Ocorreu aqui, ó, um topo duplo, tá vendo? Rompeu, quer dizer, desceu até aqui embaixo e chegou nesse ponto. A tendência está mudada aqui, nesse caso? Mudou de tendência? Não. Por quê? Porque não rompeu o fundo. De confirmação, é isso. Observe que rompeu esse fundinho aqui, ó. Tá vendo? Porém, esse fundo aqui não pode confirmar nada ainda pra gente. Por quê? Porque ele não confirmou em relação a esse topo. Certo? Então, não mudou a tendência ali. Entenderam? E aí, o mercado subiu de volta. Ó. Fez mais um fundo aqui, acima desse, né, do anterior. Ou meio que aqui na mesma região. E explodiu para cima. Esse topo aqui, ó, ou esse fundo aqui, confirmou esse topo, né? Então, ele é um fundo de confirmação. Quando ele for rompido, a gente vai ter o quê? Uma tendência de baixa. A partir do momento que a gente tiver uma confirmação, certo? Então, o mercado ó, desceu aqui, ó. Tá vendo? Ele desceu, fez aqui um topo, desceu de novo, fez um topo, desceu de novo, fez um topo, desceu de novo. Quando chegou aqui, ele fez o quê? Ele rompeu, né? Rompeu esse fundo aqui, ó. Tá? Rompeu o fundo. E aí? Que tendência eu estou agora? Eu estou numa tendência de baixa. De baixo. Não, gente. Eu não estou na tendência de baixa ainda. Eu tenho que esperar o quê? Porque não rompeu... A confirmação. Tá bom? Confirmação. Ele rompeu aqui, ó. Aí precisa de um topo e um fundo rompendo. Quer dizer, um topo e um fundo. E o topo precisa empurrar o movimento para romper o fundo, entendeu? Então, aqui, ó, nesse caso, né? Nesse caso aqui, a gente tem um fundinho aqui, ó. Tá? Tem um fundinho aqui.
mas o movimento não veio romper aqui, né? Ó. O movimento está parando aqui, ó. Tá vendo que ele está parando? Então, a gente ainda não mudou de tendência. O que foi que aconteceu? Uma consolidação, exatamente. E aí o mercado subiu de novo, ó, né? Poderia formar o quê? Um fundo duplo aqui, ó. Só que a gente já viu que esse fundo aqui foi rompido, né? Esse fundo foi rompido. A gente só está esperando o quê? Uma confirmação. O mercado subiu ali, chegou na região vendedora e desceu. Quando ele desceu, ele fez um fundo aqui e depois fez o quê, gente? Confirmação, né? Ele rompeu o fundo. E aí, é ladeira, ó. Entendeu? É queda. A tendência mudou. Vocês entenderam? Sim. Entendi. Então é isso, tá? É isso aí, ó. Vocês podem ver isso aqui que ocorre nos micromovimentos também. Tipo assim, ó. Presta bem atenção. Aqui, né? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos observar esse movimento aqui. Tá? Esse aqui, ó. Essa parte do gráfico. A gente tinha aqui, né? Digamos que uma tendênciazinha de alta, ó. Vamos lá. O gráfico estava fazendo, ó, topos e fundos acima dos anteriores, né? E aí chegou aqui num ponto, ó, que fez a reversão, desceu. Quando isso aqui ocorreu, o que aconteceu? A gente tinha um fundo confirmado, né? Porque ele rompeu o topo, ó. Tá vendo que esse fundo aqui rompeu o topo? Essa vela ultrapassou esse pavio. Então tá confirmado. Rompido, aconteceu a confirmação aqui, ó. Então é tendência de baixa, tá? Então você vai poder fazer algumas operações vendedoras nos topos aqui, ó, tá? E aqui nos fundos também, no pullback. Então é mais ou menos assim que você vai operar. Entenderam? E quando começar a ocorrer uma movimentação de microtendência de alta, que no caso é isso aqui, ó, topo e fundo acima, né? Já significa o quê? Que você deve ficar atento para uma possível mudança na tendência. Quando isso aqui ocorreu, ó, quando isso aqui ocorreu e rompeu esse topo aqui, essa vela, significa o quê? Que a tendência mudou, e aí após essa vela eu confirmo, espero, e aí eu faço a minha entrada no sentido da tendência. Não. Nesse caso aqui, ó, não aconteceu nada ainda, tá? Nada. Por quê? É um ciclo de correção. Exato. Só ocorre a mudança da tendência, gente, aqui, ó, quando rompe esse fundo aqui, ou esse topo, certo? Quando rompe esse topo. Por quê? Porque ele é confirmado. Ele rompeu o fundo. Então, quando rompe ali, ó, e faz um topo e ele é rompido, significa que as velas tendem a trabalhar de alta agora. É respeitar mais a compra, entendeu? Então, ó, ele foi rompido, fez um fundo, mas não rompeu o topo. Fez um fundo de novo, agora ele rompeu o topo, né? E aí confirmou a tendência de alta. E você pode pegar pullback, certo? E pegar compras aqui, ó, embaixo, entendeu? E evitar put. Put. Opa. Só uma pergunta. Eu entendi a pergunta que o rapaz fez anterior aí, que ele falou que tinha feito o rompimento. Ele fez o primeiro rompimento do primeiro topo aqui. Então tem que romper os dois topos, é isso? Não, ele tem que romper. Para mudar a tendência, precisa romper um topo confirmado, certo? Como é que um topo ou um fundo é confirmado? Quando ocorre isso aqui, ó. Ocorreu um topo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um topo. Isso aqui é um topo. Ele é confirmado quando o movimento de venda dele aqui, ó, é tão forte que rompe o fundo. Entendeu? Então, isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo. Quando o movimento que sai daqui é tão forte que rompe isso aqui, ó, esse topo aqui é confirmado. Certo? É confirmado. Então, observa. A gente tem aqui, ó, um fundo, tá vendo? E um topo aqui. Um topo, um fundo. Observa que o movimento desse topo aqui, ó, que saiu daqui, foi tão forte que rompeu esse fundo.
certo? O que não aconteceu aqui, ó. Tem um topo e um fundo aqui. O movimento que saiu desse topo aqui, ó, não foi tão forte assim. Por quê? Porque não rompeu o fundo. Tá vendo? Ele não rompeu esse fundo aqui, ó. Então, esse topo não é confirmado. Ele não pode me gerar uma mudança de tendência. Só pode gerar uma mudança de tendência quando romper esse aqui, ó. Entendeu? E aí, quando romper, fizer a confirmação, aí eu tenho uma mudança de tendência. Como é que faz a confirmação? Do mesmo jeitinho que faz isso aqui, ó. Quando fizer um fundo e ele rompeu o topo, entendeu? Então, aí mudou a minha tendência para alta. Compreendeu? Entendi. Obrigado. Top. Gustavo, aí é o que eles chamam de pivô? Eu já vi gente falar, acho que é pivô que chama isso aí, não é? É isso. Vocês entenderam? Sei. Top. Top demais. Então, ninguém tem nenhuma dúvida a respeito disso? Eu tenho uma dúvida, tá ouvindo aí, Gustavo? Pode mandar. No caso, quando ele tem uma tendência de baixa, né? Ele tem o fundo e o topo. Quando inverter a tendência, para confirmar essa tendência de alta, ele tem que romper o fundo ou o topo da tendência de baixa? Quando você tiver uma tendência de baixa. Isso. Aí tem o topo e o fundo, né, da tendência de baixa. Aí ele inverteu a tendência. Para mim confirmar essa tendência de alta, eu tenho que esperar romper o fundo da tendência de baixa ou o topo da tendência de baixa? O topo. O último topo o confirmado. Topo, né? Ah, tá, Como entendi. Esse aqui está confirmado, né? E aí, se fizer isso aqui, ó. Se fizer isso aqui, ainda não mudou a tendência, tá? Não mudou. Ainda não mudou, né? Romper aqui e confirmar. Então, rompeu e fez e que empurrou o preço para cima. E aí mudou a tendência, entendeu? Ah, tá, entendi. Obrigado, essa aí é a dúvida. Top. E aí, professor, com relação ao rompimento, ele pode romper com 10%, com 50%? Eu considero que rompeu com pipizinho é rompimento? Olha, é sempre bom romper assim com um corpo visível, como isso, ó. Tá vendo que esse corpo rompeu visivelmente aqui? Tá vendo? Então, isso aqui você considera um rompimento legal. Agora, isso aqui, ó, também é um rompimento. Tá vendo que esse corpo rompeu esse fundo aqui bem visivelmente? Então, é um rompimento legal. Agora, por exemplo, isso aqui, ó, tá? Isso aqui. Tá visível, não tá? Mas ali não é tão legal, assim, ó. Para você pegar um carro, como isso, ó, tá? Tá bem visível, mas não é tão legal. Outro exemplo, deixa eu ver. Não, aqui dá para pegar. Vou procurar mais um exemplo aqui. Não rompeu. É mais ou menos isso aí, tá? Quando você observar que o movimento não está tão visível assim, o rompimento, não pega. Tá bom? Só quando tiver um corpo assim legal. Não tem essa questão da porcentagem. Tá bom, gente? A questão mesmo é do movimento que o preço tem. Mas aí eu posso pegar a operação na próxima vela já? Na vela nascendo ou pego retração dela, no caso, o back? Ah, entendi essa pergunta. Não, ainda não. Aguardem que a gente ainda vai explicar a respeito disso, tá bom? Gustavo, você só está explicando o que é fundo e topo aí, né? Quando é tendência de baixa e quando é tendência de alta, né? As reversões de tendência. Como é que o mercado se movimenta, entendeu? Para vocês perceberem, assim, ó, o mercado vai fazer isso. Então, eu não vou vender aqui de jeito nenhum. Por quê? Porque eu vou tomar loss, certo? O movimento do mercado, gente, você não pode ir contra ele, tá? Ó, digamos, você observou o quê? Aqui, ó, que mudou a tendência, né? Fez uma tendência de alta. Confirmou aqui, certo? Digamos que você ia vender aqui, certo? Num suporte, né? Só que confirmou a tendência de alta. E aí, você pegou o put aqui, se lascou, entendeu? Se você pegou uma retração. Por quê? Porque a tendência do mercado é subir, ok? É subir. Então, você não deve ir contra isso, certo? Você vai priorizar as compras aqui nos fundos e rejeitar as compras, as vendas, aliás, nos topos,
Tá bom? Não pega a venda no topo, só pega a compra no fundo. Ok? Top, top. Então, vamos lá, vamos continuar. Pronto. Quando você observar isso aqui, gente, ó, você observou, né, que aconteceu isso aqui, ó, um fundo duplo, tá? Um fundo duplo. E aí, né, significa o quê? Isso aqui mudou a tendência? Por enquanto, não. Não. E aí, quando esse mercado desceu aqui, o que aconteceu? Aí Corrigiu? tá confirmando, né? Confirmou o topo, no caso. Confirmou. Isso. Mas não ocorreu a mudança de tendência, né? Por quê? Porque o mercado veio, ó, e não empurrou esse preço até aqui embaixo, certo? Se ele tivesse ultrapassado aqui, seria uma mudança de tendência. Não é verdade, gente? Vocês concordam comigo? Sim. Esse topo aqui, ó, para mudar a tendência, tinha que ser confirmado, né? Mas ele não foi, ó, porque o movimento que saiu dele não veio romper aqui. Ele desceu, veio aqui, ó, e respeitou o fundo, né? Então fez o que? Um ciclo de correção, tá? Corrigiu bonito aqui, né? Dava para operar tranquilo nesse ciclo. Tava respeitando aqui, legal. Fez uma consolidaçãozinha, desceu, subiu de novo, tá na correção ainda, tá? E aí, ocorreu uma mudança de tendência quando? Quando esse fundo foi rompido, ó, e confirmou. Então, fez um topo e ele foi rompido. Agora sim. Tá vendo? Mudou a tendência, ó. E aí a gente vai ver, né, o mercado trabalhando. Desceu, confirmou a tendência, porém, ó, aconteceu o quê? Que esse fundo não foi rompido, certo? Então, significa que a gente não tem um fundo abaixo do anterior, né? E nem um topo. Fez aqui meio que um fundo duplo, uma consolidaçãozinha. Começou a fazer essa estrutura aqui, ó. E aí começou a subir, certo? Quando rompe aqui, faz uma tendência de alta, né, gente? Por quê? Porque esse topo aqui, ó, é confirmado. Então, daqui para cima tende a fazer uma tendência de alta. Tá certo? E é mais ou menos isso aí que vocês vão utilizar para operar no mercado, tá? Para prever mais ou menos os movimentos, certo, gente? Então, digamos que você vai operar um rompimento de lote. E aí, por acaso, esse lote rompeu para baixo. Só que a tendência está de alta. Aí você vai pegar o put e acaba que a vela termina lá em cima. Por causa disso, tá? O movimento do mercado está totalmente errado em relação à sua entrada. Entendeu? Agora, imagina esse rompimento de lote aqui, ó. Rompeu esse lote aqui, né? Olha só a diferença de estar a favor da tendência aqui, ó. Rompeu o lote, rompeu esse, e aí você pega um call aqui sorrindo, entendeu? É muito bonito. Rompeu aqui, ó, um comando. É um call sorrindo, entendeu? É muito bom operar a favor da tendência, certo? Não é desse jeitinho aí, mais ou menos, que vocês vão operar, tá? Compreenderam? Sim, sim. Top. Vamos lá. Agora vamos falar sobre os níveis de compra e venda, tá? O que são os níveis de compra e venda? Bom, eles vão servir para vocês, né? Os posicionamentos vão servir para vocês como alvos, tá? Só que os níveis de compra e venda são os posicionamentos mais fortes, ok? Os mais fortes. Como assim? Eles são os que tendem a defender melhor o preço. E também são os que chamam o preço, entendeu? Chamam assim, como é que eu digo? Em relação a, tipo, como se ele fosse um alvo. O objetivo do preço é chegar nele, entendeu? Então, como é que eu faço para identificar um nível de compra e venda? Ó. Observar.
Vê se dá para entender, gente. Nível de compra e venda. Quando você observar 3 velas da mesma cor saindo de uma reversão, ali você terá um nível de compra e venda. Certo? Vou colocar aqui uma observação, porque elas têm que ser observação em sequência, tá? Essas velas têm que ser em sequência. Tudo da mesma cor, em sequência. Então, essa é a observação. Então, digamos que você está no mercado e aí ocorre isso aqui, ó. Tá? Ocorre isso aqui, ó. Ocorreu uma reversão aqui, tá? Essa reversão. E aí ocorreu de sair 3 velas da mesma cor em sequência daqui, ó. Tá bom? 3 velas da mesma cor em sequência. Essas aí. Isso aqui é um nível de compra, tá? É uma região extremamente forte compradora. E como é que eu faço para marcar essa região? Para me saber, né? Como utilizar essa região, tá? Então vamos lá. Você vai fazer assim, ó, você vai marcar no corpo das velas e no pavio, tá bom? Você passa uma linha horizontal aqui e uma linha horizontal aqui. Isso aí você tem o seu nível de compra, tá? Como utilizá-lo? A favor da tendência, sempre, nunca contra. E quando você tiver uma tendência de baixa, por exemplo, e você tem um nível de compra aqui, né? Ele provavelmente vai ser o seu alvo, tá? Então, você está movimentando o preço aqui. Cara, quando é que vai respeitar essa compra? Quando é que vai respeitar? Possivelmente vai ser aqui, ó, no nível de compra e venda. Tá bom? Então, você vai movimentar o preço até chegar nele. E quando chega nele aqui, você evita de fazer venda. Entendeu? Compreenderam? Então, dessa forma aí que vocês vão utilizar para mapear o movimento da tendência, tá? Então, desse jeito aí você vai mapear o movimento da tendência. Se por acaso você estiver em um ciclo de correção, que é como vocês vão preferir utilizar esse nível aqui, tá? Para operar, você está no ciclo de correção. E aí, você vai utilizar os níveis de compra e venda, né? Para operar. Tá aqui, ó. No ciclo de correção. Tá bom? E aí as velas vão em busca da sua marcação, tá? Isso aqui. E aí, por acaso, uma vela vem aqui, ó, e toca. Tá? Toca. Quando isso aqui ocorre, você pode efetuar uma compra aqui, ó, tá? Nessa região, para a retração. E aí vai entrar um critério bem legal, né, para vocês, que são as regras de retração, tá? Ô, Gustavo, Regras de retração. né? Isso. As regras são tempo, movimento e distância, tá? Distância. Como vocês estão iniciando agora, né, gente? Vocês estão aí iniciando, vocês vão utilizar bastante essas regras aqui, ó. Tá? Depois, com o tempo, vocês vão perceber as situações que vão retrair e que não vão retrair. Então, mas a priori, usem isso. Tá? Tempo. Até os primeiros 15 segundos iniciais da vela. Então, 15 segundos iniciais. 15 segundos iniciais, tá? Iniciais. Movimento. Pico de vela. Tá? Pico de vela. E distância
É só observar se não está muito perto, tá? Não muito perto. Tá? Muito perto. Vou botar só P, dá para vocês entenderem, tá? Não muito perto. Então, se você tiver, por exemplo, assim, ó. Digamos que você está operando e aí, por acaso, ocorre isso aqui. Certo? Ocorre isso aqui, ó. Ocorreu isso aí. Aí você quer, porque quer pegar uma retração aqui, ó, tá? Nessas regiões, tá? E aí você vai lá e a vela dá um pico aqui. Você pega o call aqui, ó, pega a compra. Tá num ciclo de correção, você pega a compra aqui. E aí a vela faz isso aqui, ó. Ela termina mais ou menos assim. Geralmente acontece isso. Ela retrai. A vela termina retraindo, mas não retrai na sua região. Por que isso acontece? Porque a sua região está muito perto da vela, do nascimento da vela. Então a vela não tem espaço para retrair, entendeu? Ela não tem espaço para retrair. E aí acaba que ela retrai onde? Na outra posição lá do passado, onde tem espaço para ela se movimentar e retrair, entendeu? E é isso aí. Então, num ciclo de correção, você opera isso, tá? Você pode operar retração e reversão nessas regiões. Então, vamos lá. Vamos exemplificar aqui no ciclo de correção. Gustavo, se após as 3 velas verdes surgirem 3 velas vermelhas, eu vou marcar então esses 2 lados, né? O topo e o fundo, no caso. Você marca aqui e aqui, ó. Se tiver 3 velas vermelhas em sequência, entendeu? Tipo assim, ó. Digamos que ocorreu isso aqui. Pronto, você tem 2 marcações a serem feitas, certo? Se você não estiver em nenhuma tendência definida, é ótimo, né? Porque você estará numa correção. Então, você está num ciclo de correção aqui, né? Observou que as velas estão chegando, estão deixando pavio aqui embaixo, ó, tá? Isso é importante também. Observar que as velas estão perdendo força. Vocês lembram que eu falei para vocês? Ó, gente, quando a tendência estiver mudando, né? Quando estiver acabando o ciclo tendencial, você vai observar o quê? Os pavios das velas, né? Que as velas estão fazendo assim, ó. Elas descem e faz isso, né? Desce e faz isso. Por que elas fazem isso? Porque a região que elas estão chegando aqui, ó, é bem forte, né? Então, olha só. Usa isso aqui também, ó. Vocês vão observar aqui. Quando as velas estiverem chegando próximo a uma região forte, elas vão fazer isso, tá? Então, ó, observando que as velas estão chegando no nível de compra e venda e está deixando bastante pavio, quando for com pico de vela no tempo certo e não com uma distância muito perto, né? Não pode estar muito perto, e a vela fizer isso aqui, ó, nascer e pular na marcação, nascer e direto assim, ó. Isso aqui é o pico de vela, tá, gente? Pico de vela é isso, ó, nascer e pular aqui, ó. Então, quando ela faz isso, você pega a sua compra, tá? Para retração. E aí termina assim a vela. Tá bom? Na região. Pronto. Quando isso aqui ocorre, você ganha a sua operação aqui, ó. Porque você pegou a sua taxa aqui ou aqui. Entendeu? Só que a melhor taxa é essa, tá bom? A última aqui, ó, a de baixo. Então, você pode pegar essa compra aí, tá? Observando sempre se tem pavio, o tempo, pico de vela e se não tiver muito próximo, tá? Entenderam? Alguma pergunta? Ah, é outra coisa. Fiz uma operação dessa aí, ô, Gustavo, só que eu não vi o gap, aí matou. Aí ela rompeu. Entendi. Também tem que observar se a tendência não estava definida, tá? Porque quando a tendência não está definida, aí fica ótimo para operar isso aqui, ó. Como é que uma tendência está definida? Se, por acaso, ó, ocorre isso aqui, entendeu?
e aí você for pegar um call aqui, ó, assim, aqui, por exemplo, aí já era. É muito difícil de respeitar, entendeu? Mas o gap também quebra muita análise, tá? Não operem quando tiver gap. E aí o ciclo que vocês vão operar isso aqui, né? É o ciclo de correção, tá? Opa. Então, e se você for operar numa tendência, isso aqui é sempre a favor da tendência. Então, digamos que você está numa tendência de alta, tá? Está numa tendência de alta e, por acaso, isso aqui é um nível de compra. E o mercado veio aqui, ó, tocar nele. Aqui você pode comprar, tá? Por quê? Porque você está a favor da tendência, certo? Você vai defender o preço aqui, embaixo. Então, você compra aqui, ó, tranquilamente, não tem problema, certo? Agora, se tiver um nível de venda aqui e você vender, aí eu sinto muito por você, tá? É muito fácil de você tomar um loss aqui, ó. Tá bom? Muito fácil. Então, evitem vender em tendência de alta e comprar em tendência de baixa. Simples assim, ok? Usem isso aqui em ciclo de correção, tá? O melhor ciclo para utilizar esse conceito é o ciclo de correção e a favor da tendência. Alguma dúvida? Professor, só uma dúvida. Essas velas que geraram esse nível de compra aí são as 3 velas verdes, né? Exato. Elas deixaram uma nova alta. E Exato. Se no meio ele tivesse, por exemplo, uma vela que não fosse uma nova alta, eu consideraria igual? Consideraria. Não tem problema, tá? Tipo Não assim, tem problema nenhum. Consideraria normal, tá? Beleza. Alguma dúvida, gente? Gustavo, Opa. se fosse um comando aí entre essas 3 velas verde, no caso, desculpa. O comando de alta. Também Também? é a mesma coisa. Não muda nada, Mesma tá? coisa. Não muda. O que importa é 3 velas saindo daqui, ó. Ok? Entendi, Gustavo. Entendi. Perfeitamente. Obrigado. Mais alguma dúvida? Beleza. Aqui, ó, vamos lá. Você está me falando das 3 velas. Um exemplo, eu vejo que na Cotex, por exemplo, vem a margem de 4 velas, 5 velas, mas ela respeita aquela região que está ali. Então, pelo que você me falou, enquanto não houver um rompimento tanto da tendência de baixa ou de alta, eu consigo visualizar ali um nível de operação dentro daquela região. Exato. Tipo assim, ó, não precisa ser só 3 velas, tá? Pode ser 4, 5, 6, 7, sei lá, tanto faz. O que importa não pode ser menos de 3 velas. Entenderam? Entendi. Não o tamanho da vela e pavio, né? Isso. Então. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Ô, Gustavo, não importa o tamanho da vela nem o pavio dela, né? Só de formar as 3 velas já é o suficiente. Isso. Gustavo, mesmo que seja um 2G verde, a gente considera? Sim, tem que ser da mesma cor, tá? Não pode ser da cor. Tipo assim, ó, digamos que eu... Boa tarde, professor. Boa tarde. Infelizmente eu acordei agora, porque eu estava trabalhei a noite toda e virei também o dia. Eu estou chegando agora, né? A aula vai ser gravada, vai? Sim, sim. Daqui a pouco estará disponível, tá? Quando a gente finalizar aqui. Obrigado, meu querido. Valeu. Então, gente, digamos que aconteceu isso aqui, ó. Tá? Aconteceu isso aqui. Então, isso aqui não é um nível comprador. Tá? É um posicionamento, mas não é um nível de compra. Tá? Uma região extremamente forte como essa. Beleza? E digamos que isso aqui seja um doji, ó. Um dojizinho cinza. Também não é, ok?
Não é também não, ó. Beleza? Tem que ser todas da mesma cor. Isso aqui, ó. Ok? É a observação. Alguma dúvida a mais? Não, beleza, obrigado. Tá me ouvindo? Então, vamos lá. Continuando. Tá me ouvindo, Gustavo? Sim, sim, sim. Esse phone gap na cor verde. Um gap? Isso. Como assim um gap? Tipo, As digamos que três a vela linhas não ali, assim, é? esse é um gap. Isso. Não, Também aí aqui respeitaria você normal. Não, Esse caso aqui já é mais arriscado você pegar, entendeu? É sempre bom marcar em regiões que estão assim, ó, perfeitinhas. Desse jeito aqui não é tão legal. Ok? beleza. Beleza, obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida? Ô, professor, só uma dúvida. Isso que nós estamos aprendendo aí, se aplica aos dois mercados, o aberto e o OTC? Sim, se aplica aos dois. Inclusive, também se aplica até a B3, Forex, tá? Isso aqui é questão de movimentação do preço, tá? Primeiro. Aí, na próxima aula, a gente já vai ver sobre velas de comando e vai dar uma introdução, né? Introduzir mesmo no assunto direto na lógica do preço, tá? Já vamos adentrar na lógica do preço. Perfeito. Gustavo, por enquanto, o que você está passando é só o básico mesmo, né? O pessoal aí Exatamente. que não entende, para poder começar a entender, né? Exato. Exatamente. Que é para a gente, né, começar a dominar o mercado inteiro, entendeu? Como um todo. A gente entender as Sim. movimentações, os ciclos, como o mercado tende a respeitar, onde ele tende a respeitar, entendeu? Então você deve saber disso. Sim, é que você entrou num assunto de Forex aí, B3 aí. Você me fez lembrar de um vídeo do Ogro. O cara opera com 500 mil contratos, cara. Isso é louco. A grana, viu? Então vamos lá, gente, continuando. Nessas regiões aqui, Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí embaixo teve travamento de pavio. Aí não seria uma compra? seria uma compra, tá? Seria uma compra. Tá. Nesse caso aqui, você aguardaria o quê? Você aguardaria a vela tocar aqui para você comprar, tá? Você aguarda a vela tocar aqui, ó. Tocar aqui porque ela tende a ser verde, tá bom? Então você aguarda o toque lá embaixo, nessa taxa, novamente. Não pega de abertura, pega aqui, ó. E aí você ganha na retração, tá? Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida? Sim, ô Gustavo, se a vela vermelha, ela fecha na região do pavio dessa vela vermelha anterior que você fez a marcação, na próxima daria uma compra ou não? Aí nós vamos entrar nesse assunto agora. Vamos lá. Eu só quero perguntar se alguém mais com alguma dúvida a respeito das retrações. Sobre as regras. Se alguém perguntar alguma coisa sobre as regras, ó, tempo. Opa. Se essa vela, a quarta vela vermelha, fechar com o corpo também vale da mesma forma? Como é? Se a quarta vela vermelha fechar com o corpo na marcação, vale também? Sim, a gente vai entrar nisso agora, tá? Ah, tá ok, Gustavo. Valeu. Então vamos lá, vamos entrar nessa parte. A respeito da retração, ninguém tem mais dúvida, né? Então, gente, quando ocorrer o travamento nessa marcação aqui, ó, você também vai poder operar a reversão, tá? Por quê? Porque a gente está num ciclo de correção, né? Então a gente pode operar tudo. Se ocorrer o travamento assim, ó, travou o corpo aqui e não deixou pavio nessa parte e deixou nessa, tá? A gente tem uma leitura de reversão, tá? Uma leitura fortíssima de reversão aqui, ó, o sinal. Então você pode pegar um call, beleza? Travou, não deixou o pavio aqui passando para baixo, é call nessa vela aqui, ó, tá? Tranquilo. Essa operação aqui é muito boa, certo? Call. Se
essa vela trava aqui, ó, e não deixa pavio, também é call na próxima vela, tá? Aqui, ó, call tranquilo na próxima vela. Uma operação muito boa também. Travou aqui e não deixou pavio. Leitura de compra. Tá certo? Beleza? Já pega da abertura, nesse caso. Isso, aqui pode pegar a abertura, tá? Não tem problema. Nesse caso aqui, porque travamento a gente pega a abertura, tá? Se ela trava e faz isso aqui, ó. Ela trava. E esse pavio aqui não ultrapassa essa linha de baixo, tá? Não ultrapassa essa linha de baixo. Nós temos uma compra também, tá? Uma compra forte ainda. Uma compra bem forte. Então, é call de abertura aqui também, ó. Pode pegar. Não tem problema. Certo? Se quiser pegar com margem aqui embaixo, não tem problema também, né? É até muito melhor para você. Então, você pega esse call aqui. Ok? Se essa vela faz isso aqui, ó. Trava e deixa pavio aqui passando dessa marcação, aí já é um pouquinho mais complicado, tá? A leitura continua de compra, tá? Continua compradora. Porém, já não é tão forte quanto as outras análises que a gente já viu até aqui, de compra. Certo? Então, ela travou aqui, ó. Deixou o pavio passando, já não é tão forte essa compra. A leitura é para reverter? É para reverter, mas pode ser também que venha continuar para fechar esse pavio, ok? Porque a gente já tem um interesse além dessa região. Aqui, ó, esse interesse. Então, as velas podem vir buscar esse pavio, tá? Então, já não é tão forte assim essa análise. Você pode pegar a reversão? Pode. Só que já sabendo que não é tão forte. Compreenderam? Sim. Se por acaso trava o pavio, né? Como eu já expliquei, você pode pegar também a reversão na próxima. Beleza? Travou o pavio aqui, ó. Dessa vela travou aqui. É call. Também na próxima. Compreenderam? E lá em cima é venda também, tá? Aqui, ó. Foi tocar no tempo correto. Velas deixando pavio, bastante pavio. Você pega aqui o put, tá? Na retração. Tocou e travou. Aqui, ó. A vela veio e travou aqui na marcação. O que se faz? Se travar assim, é put de abertura, tá? Put de abertura. Se travar aqui, ó, embaixo, somente. Travou embaixo. Put de abertura também. Se travar com o pavio aqui, ó, é put aqui, mas você vai aguardar tocar na melhor taxa, que no caso é lá no pavio de novo, certo? Se travar assim, sem deixar esse pavio aqui passar, é put aqui. E se travar assim, é put, porém, um put mais fraco, tá? Um put mais fraco ali. É só se tiver bastante confluência a favor, tá? Se tiver mais confluências. Beleza? Entenderam? Gustavo, eu tenho uma dúvida. Manda bala. A marcação do começo do topo e o fundo sempre é no pavio ou é na vela? No pavio e na vela, tá? Positivo. Tranquilo? Top. Outra coisa, gente. Quando ocorrer um toque nessa região aqui, ó, tá? Ocorreu aqui, por exemplo, esse toque. E já tem um pavio aqui abaixo. Significa que, na próxima vez que as velas vierem aqui embaixo, essa região já não vai ser mais tão efetiva assim. Entendeu? Então, já tem aqui, ó. As velas vêm descendo, tá? Você já não vai acreditar mais tanto nessa região aqui para defender o preço, tá? Então, você vai esperar, okay? Uma confirmação. Como assim? Você vai esperar as velas reverterem e te demonstrarem que vão subir, ok? Então, você vai esperar ali, ó, as velas, né, começarem a ganhar força de alta e você pode comprar até o seu alvo, que no caso é acima, ok? Gustavo, mas nessa segunda marcação, eu já posso transferir a minha marcação de nível para o segundo nível, isso? Pode. Porém, esse caso aqui, ó,
ele não é tão legal, tá? Ele só vai ficar legal quando tiver uma confirmação, que é a reversão, né? E aí você vai procurar alguma leitura de compra, tipo um comando ou algo assim, entendeu? Um rompimento de comando, etc. Aí reverteu aqui, confirmou o nível, aí sim, rompendo o comando, você compra para buscar o alvo do preço, que é aqui, ó. O próximo nível. Ah, entendi. Alguma dúvida, gente? Mas assim, ó, se travar, por exemplo, aqui, ó, digamos que essa vela veio e trava, né? Assim, ó. Ela vem aqui, travou desse jeitinho aqui, ó. Sem pavio, aqui você compra, tá? Não tem problema. Porque aqui, ó, a vela te disse o quê? Que não tem interesse de passar daqui. Certo? Não tem interesse de descer. Então, ela vai, a próxima vai subir. Tá numa região forte, não tem interesse de baixa, vai subir, entendeu? É assim que funciona o mercado. Gustavo, é mais certeza pegar no segundo toque ou no terceiro? Cara, eu prefiro pegar aqui, ó, nesse toque, no primeiro, tá? Tipo, formou o nível, a vela vem descer aqui, tocou. Aqui eu tenho muita confiança nisso. Principalmente se essa vela não deixar pavio. Agora, digamos que ocorreu isso aqui, ó. Ela veio, né? Terminou assim. Aqui, se tocar de novo, ó, eu também pego, tá? Terminando assim, eu posso pegar retração, reversão, tanto faz. Entendeu? Agora, se deixar a oferta aqui abaixo, já não confio tanto nessa região aqui. Pode ser que essa aqui respeite, ó, essa. Mas essa aqui eu já não confio muito, tá? Já não confio tanto nessa aqui, ó. Ok? Show. Alguma dúvida? Ninguém? Então eu vou minimizar, eu vou fechar essa tela aqui e vamos lá dar uma olhada no gráfico. Ok? Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a identificar os nossos níveis de compra e venda. Observando o gráfico aqui, como é que vocês conseguem identificar um nível? Cadê? Um nível de compra, vai. Gente. Onde você tá com o mouse aí? Aqui temos um nível, né? Nível comprador. Nível vendedor. Ali Lá em cima. Embaixo, lá em cima. E Sim. aqui, né? Aqui, ó, temos um vendedor. Aonde mais? Aqui, ó. Certo? Todos esses aqui são níveis vendedores, tá? Regiões Lá de atrás venda. estão de venda forte, hein? Aqui, né, ó. Pronto, regiões vendedoras fortes. Né? Regiões fortes da venda. Então, observe que o mercado respeita bastante quando a gente faz a marcação aqui, ó. Ocorreu o travamento sem oferta aqui embaixo. O que acontece? Reveste, né? Já tem o que aqui, ó? Já tem um pavio passando dessa região. Eu confio nessa aqui agora? Não confio mais. Porque pode ser que venha romper, entendeu? Então, ó, o que aconteceu? Rompeu. Certo? Então, eu já não dou tanta importância aqui quando ela já acontece uma oferta aqui abaixo, tá? Eu não confio tanto. Rompeu, veio buscar ali, ó, né? Formou um novo nível aqui embaixo. E aqui veio buscar esse nível aqui em cima. Nesse caso, rompeu, certo? Rompeu aqui. E aí, começou a subir, certo? Formou aqui uma tendência de alta, né? Como é que eu sei disso? Rompeu o fundo, o topo confirmado. Fez um topo aqui, né? Confirmou, e aí começou a tendência de alta. Eu tenho um nível comprador aqui, ó. Certo? Eu tenho esse nível comprador. Ele tende a respeitar bastante ou não? Tende.
Então, eu posso pegar retrações aqui, tá? E reversões. Nesse caso aqui, ó, travou, deixou um paviozão, né? Abaixo. Não é tão legal, tá? Não é tão legal. Ia reverter, porém deu um gap, né? E aí terminou como um doji. A próxima reverteu. E aí rompeu o fundo confirmado, tá? Rompeu. Fez aqui agora uma tendência de baixa, né? Tá numa tendência de queda. Eu tenho um nível vendedor aqui agora. Vou trabalhar os níveis de venda, certo? E vou em busca dos alvos do preço, que são os níveis de compra. Nível de venda, eu posso trabalhar put, né? A retração. Tocou aqui, ó. Leitura de retração, certo? E aí, é desse jeito que você trabalha, tá, gente? Dessa forma aí, ó. Você vai trabalhar o preço com os níveis de compra e venda, tá? Deu para entender um pouquinho? Deu sim. Show. Em tendência, sempre a favor da tendência. Na correção, trabalha os dois, tá? Não tem problema. Trabalha o topo e o fundo. Quando começar a observar aqui, fez um topo duplo e um fundo duplo, em sequência assim, ó. Fez um fundo duplo aqui e um topo duplo aqui. E esse começou a vir buscar aqui, você trabalha, tá? Não tem problema. Aí já começou a correção. Beleza, gente? Compreenderam? Ó, já respeitou aqui, né? Ó. Respeitou esse nível aqui. E aí reverteu. Ó. Não travou, mas já reverteu, porque é uma região forte, está numa tendência de baixa. Tá? E aí você, né, aguarda agora alguma coisa aí para você fazer uma venda, né? Uma venda aí. Compreenderam? Sim. Vamos ver aqui. No EURUSD. Ó, que tendência é essa aqui? Vamos lá. Ver se vocês conseguem identificar. Tendência de alta ou de baixa? Ó. E aí? De baixo. Tem certeza? Confirmou, né? Então, Não. a tendência de alta aí. Ó, aqui está de alta, gente, ó. Por quê? Não rompeu, né? Observa. Essas velas aqui, ó, já romperam esse fundo, esse topo confirmado, ó. Isso aqui é um topo confirmado, ele rompeu esse fundo, tá? Esse movimento aqui veio e rompeu, ó. E aí essa vela aqui rompeu, fez um topo, e aqui um fundo confirmou esse topo, ó. E aí, tendência de alta, né? Compra agora, até onde? O nosso objetivo, que é aqui em cima, o nível, certo? O nível de venda. E aí o preço tende a buscar aquele alvo lá, tá? Você vai procurar leituras que te indiquem compra para empurrar o preço de compra até ali, ó, tá? Que é o seu alvo, é o seu objetivo do preço. Entenderam? Não significa, gente, que aqui só vai ter vela verde, tá? Não significa. Significa que o preço tende a buscar ali, ó. Ele provavelmente vai buscar ali. Então, você vai procurar leituras de compra, né? Para pegar a compra e empurrar o preço até lá, ó. Você sabe que ele vai até ali. Então, você vai comprar até lá. Entendeu? É desse jeitinho. Não tem muito segredo. Certo? Aí, no caso, eu vou operando como se fosse operando o lote, né? Eu vou usando as defesas ali dessa tendência de queda e vou operando para subir o preço. Exatamente, é isso aí. Pô. É isso aí. Quando a gente chegar na aula de lote, aí vocês vão ver como é top fazer isso aí, tá? É muito top. Ô, Gustavo. Opa! Sabendo que eu tenho esse objetivo lá em cima, lá, eu posso jogar para 2, 3 minutos também, que não tem problema, né? Só para evitar o loss aqui na vela vermelha. Exatamente, você que sabe, né? Aí é questão sua, mas eu particularmente prefiro operar assim, ó, observando, né, o movimento das velas. Tipo aqui, ó, você tem um comando aqui, né? E aí essa vela vem e trava no comando. Qual a leitura? Reversão. Você tem alvo? Tem aqui. E aí, ó, você vai movimentar lá, né? Até lá em cima, ó, que é o seu objetivo do preço. Entendeu? Então você procura leituras como essa, certo? Para empurrar o preço até lá em cima, que é o alvo dele. Entendeu? Certo. Ô, Gustavo, eu sei que o assunto não é lote agora, mas eu poderia operar nesse lote aí de venda que você tá com o mouse em cima aí agora, né? Aqui, né? Você tá falando? Ou aqui? Sim, poderia. É isso aqui, as defesas desse lote, né? Até chegar lá.
Aquela região ali, ó. Nesse caso aqui, gente, você não poderia pegar uma compra, tá? Porque não tem oferta, ó. Não tem um interesse de subir, tá? Aqui, ó, não tem... Como assim o interesse? Não tem pavio, não tem liquidez aqui, tá? Então, não tem interesse de subir. Aí é questão de aguardar uma oportunidade, certo? Para você estar sempre a favor do movimento correto, tá? Compreenderam? Sim. Pronto. É isso aí, gente. A aula de hoje foi essa, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar que eu estou respondendo. O assunto de hoje foi só esse, tá? Esses dois assuntos aí que eu ia passar para vocês. As estruturas e os níveis de compra e venda. Isso aí já dá para vocês operar, tá? Dá para fazer um dinheirinho aí, dá. É só ter cuidado, né? Pegar no tempo correto se for retração e pegar no movimento correto se for reversão. Sempre a favor da tendência e no ciclo correto, que é correção. Sempre. Tá? Alguma dúvida? Praticar agora, né? Mas tá tudo entendido. É isso aí. Ninguém tem dúvida, gente? Pra mim tá ótimo, perfeito. Para mim também, tá tranquilo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui, tá? E aí, na próxima aula, a gente já vai ver comando e na quarta aula a gente vai fazer umas operações, tá? Próxima Ok. A próxima A aula próxima aula é é quando mesmo, comando. professor? Esse é, professor, a próxima aula? Mas vai ser quando? Terça-feira? Como é? Terça-feira, a próxima aula? Terça, Isso, 19 exatamente. horas. Né? Terça, mesmo horário, tá? 19 horas. 19 horas. Ok, professor. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero que tenham aprendido esse assunto e que consigam aplicar aí no seu gráfico, tá bom? Eu quero que vocês façam a atividade de hoje, tá? A atividade de hoje é fazer 30 operações em níveis de compra e venda. 30 operações, tá? E mandar lá no grupo. Catalogar, fazer os risquinhos lá na tela, mandar, ó, peguei por causa disso, travou, tocou no tempo tal, pico de vela, tudo certinho, a favor da tendência, aí você manda no grupo, tá bom? Isso é importante para quê? Para você adquirir uma coisa que eu não posso te dar, que é o tempo de tela, tá certo? Então, se você adquirir o tempo de tela, você vai ser um trader muito melhor do que você é sem tempo de tela, entendeu? Muita coisa eu percebo no gráfico que, tipo assim, eu não tenho como passar para vocês, tá? É um feeling meu. Eu posso ensinar, ó, o padrão ocorre assim, mas só eu vou conseguir identificar um melhor padrão, entendeu? Quando, ó, esse aqui vai dar certo, tem que dar certo, sempre dá certo. E aí eu identifico assim, né? Porque eu tenho tempo de tela. E vocês têm que adquirir isso. Por isso que eu passo as atividades para vocês, entendeu? Então, façam aí 30 operações nos níveis de compra e venda na conta demo, tá? Não precisa ser na conta real, não. E é isso aí, gente, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Uma boa tarde, noite a todos, né? Um bom fim de tarde para vocês. Até a próxima aula, tá? Valeu, professor. Valeu, Valeu, meu professor. Tchau. Obrigado.